Vamos abrir em Lucas 6:38. Perdão. Lucas 6:38. Dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordando vos deitarão no vosso regaço. Porque com a mesma medida com que medires, vos medirão de novo. Porquê que Deus pede tanto na sua palavra para nós darmos? Vocês nunca fizeram essa pergunta? Porquê que diz coisas que para nós às vezes são difíceis, para outras pessoas talvez não. Mas como, por exemplo, como perdoar. Você acha que é fácil? Eu não acho que seja fácil. Quando nos magoam, é fácil perdoar? Não. Mas, no entanto, Deus diz para perdoar. Quais as consequências de nós não perdoarmos? Deus não nos perdoa, não é? E então coisas vêm a acontecer por causa disso. Quando Deus diz para dar a todos os níveis. Não tem a ver só com a área financeira, tem a ver com tudo. Dar amor, dar boas palavras, dar paz aos outros, tratar os outros bem, porque da forma como você é tratado, você trata, os outros vão tratar a si. Por isso é que Deus diz para darmos. Porque assim como todo o planeta funciona, porque tudo aquilo que o homem semear e se colherá, assim também o que nós semearmos, quer em finanças, quer em palavras, quer em atos, nós vamos receber de volta. Ao nós semearmos, nós vamos estar a colher. E tudo vai depender também da terra onde estamos a semear. É, tem muito a ver com a terra que você está a semear. E você tem que fazer testes nas terras que você está a semear. Não é por acaso que Deus diz para semear na igreja. Não é por acaso. Existe uma razão por que semeamos na igreja. Qual é a razão? É que é uma boa terra. Então, mas Deus também diz para dar aos pobres. Sim, para dar, não para semear. Para dar. É completamente diferente. Você está a entender? Dar aos outros, ajudar os outros é uma coisa. Semear. Semear finanças é na igreja. Então, e qual igreja? Você tem que fazer testes. Ou pedir a Deus que lhe mostre qual é que deve semear. Há um exemplo disso que aconteceu com o pastor. Agora não sei qual deles foi. Sei que um pastor conhecido, não sei se foi Kenneth Hagin, foi Lester Summerall. Eles pregavam na televisão e pregavam várias pessoas na televisão. Eu acho que foi com o pastor Lester Summerall. E ele agarrou e chegou um casal, e chegou ao pé deles e disse-lhe que ia-lhe dar uma soma. Ele abriu, viu o cheque e viu uma soma avultada, bastante grande, e ele agradeceu e disse o homem, não agradeça a mim, porque não era a minha vontade de dar-lhe esse dinheiro. E ele ficou assim a olhar para ele. E ele disse, a minha vontade era dar a todos que pregam
naquele canal de televisão. E era dividido por todos. Você só ia receber uma pequena quantidade. Mas foi Deus que me disse para dar o valor todo assim. E eu falei com a minha esposa, e a minha esposa foi consultar a Deus. E então obteve exatamente a mesma resposta. E então, por isso, você tem o valor. Ele agradeceu, orou para as pessoas, depois contava com Deus, saltava na presença de Deus. E depois ele disse, para com isso. Se tu não tivesses dado aquele dinheiro antes, não tivesses semeado aquele dinheiro antes, no outro ministério, eu nunca tinha te dado esse valor. Seja obediente a Deus. Obedeça a Deus. Semeie onde Deus lhe mostrar e garantidamente você vai ser abençoado. Vamos semear em nome de Jesus. Quem dá com alegria como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem dá com alegria como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Quem dá com alegria como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem dá com alegria como o sol brilhará, e Deus o compensará. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai, podemos semear no teu reino e confiar em ti. Sabemos que és tu que enche a nossa boca de bens, és tu que nos estás a dar os tesouros, as cuidados, as riquezas encobertas. És tu que nos estás a encher de bens a cada um de nós. E te agradecemos por isso, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Números 13, 25. O título é Lutar, Lutar, Lutar. Realmente, quando nós aceitamos Jesus, eu falo por mim. Vou falar por mim. Eu vim a Jesus por causa de alguma coisa que eu queria resolver na minha vida. Algo emocional. Vim a Jesus porque acreditava que era através da igreja que eu poderia conseguir ser abençoado. Realmente Deus mudou por completamente tudo em mim e me mostrou a sua vontade. E glória a Deus que o fez. Mas, quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, a primeira coisa que nós ficamos na nossa mente e pensamos em nós é que pronto, vai ser tudo mais fácil. E você acha que as coisas no mundo são fáceis. Mas pensamos que quando aceitamos Jesus, pronto, agora tudo torna-se mais fácil. Mas você tem que entender uma coisa. Começa um processo. Um processo que primeiro começa em nós. Um processo de mudança. E você tem Jesus com 25 anos de idade. Tinha muitos hábitos do mundo, muitas maneiras erradas de viver, muitas maneiras de pensar erradas. E Deus teve que ir retirando de mim tudo isso. Eu tive que aprender a andar com Deus. E tenho percebido que ao longo dos anos tudo tem sido um processo para que se cumpra em mim a vontade de Deus. Às vezes nós dizemos, não, mas eu acho que assim é que está certo.
O que está mal nesta frase é o eu acho. Não somos nós que temos que achar. Temos que perceber o que é que Deus quer fazer em nós. Temos que buscar a Deus para Ele nos mostrar o caminho que devemos seguir. Há pouco tempo, Deus me disse para parar de orar. E eu disse, não, eu não posso estar a ouvir certo. Dizia eu não posso estar, não, o que eu estou a sentir não pode estar certo, porque a palavra de Deus diz para orar sem cessar, a palavra diz para nós orarmos sempre. Como é que Deus me está a dizer para parar de orar? Houve aí 2 dias que eu fiquei. A minha esposa disse para mim: as tuas reações parece que todos te devem e ninguém te paga. Mas foram 2 dias difíceis para mim. Em que eu agarrei e Deus tinha-me dito para não orar. Coisa difícil, Ele me pedia. Depois é que eu percebi porque é que Ele disse para eu não orar. Eu estava a orar como se bebe um copo de água. Eu estava a orar como alguém descarrega ou lê um texto. Eu não estava a orar com convicção, com certeza, com fé. Por isso é que Ele disse para eu parar de orar. Porque eu não estava a fazer absolutamente nada. Por isso é que Ele me disse para parar de orar, para que eu tivesse esse choque, para perceber o que é que está mal. Então, o que é que está mal? Porquê que estás-me a dizer para parar de orar? Oração envolve fé, envolve confiança em Deus. Eu não estava a fazer isso. E o que eu tenho percebido ao longo dos anos é que tudo é um processo. Um processo para algo acontecer na nossa vida. Às vezes parece que não está a acontecer nada. Ainda hoje falava com uma pessoa ao telefone. E à medida que ele me dizia o que é que eu deveria de fazer, eu fiquei em silêncio. E ele do outro lado dizia: o seu silêncio quer dizer muita coisa. E queria dizer muita coisa. Às vezes o silêncio de Deus, para nós, fala muito alto. O que é que Ele quer dizer com isto? O que é que Ele quer em nós? Porquê é que algumas coisas não estão a acontecer? Porquê? Muito tem a ver com isto que eu vos vou ler. Ser cristão não é só dizer eu sou cristão. Eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador. Não é só isso. Começa um processo em nós. Mas Deus nos quer levar muito mais longe do que nós imaginamos. Do que nós desejamos até. Muito mais longe. Mas mesmo muito mais. Mas para isso poder acontecer, nós temos de crer e confiar nele. De todo o nosso coração. Então eu quero-vos mostrar o que é que aconteceu. Moisés foi chamado aos 80 anos de idade para ir libertar o povo. O povo que estava no Egito preso, oprimido, escravo. E ele foi lá. Através de 10 pragas, Deus livrou o povo e o povo agora caminha no deserto. Passou por várias circunstâncias, muitos não creram, duvidaram, muitos perderam a sua vida no deserto. E depois chegou agora a um sítio
que era a terra que manava leite e mel, a terra que Deus tinha prometido que lhes iria dar. E agora vejam, Números 13, 25. Depois voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias. E caminharam, vieram Moisés a Arão e toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, em Canades, e tornaram e deram conta a eles e toda a congregação e mostraram o fruto da terra. E contaram-lhe e disseram, fomos à terra que nos enviaste e verdadeiramente mana leite e mel. E este é o fruto de que eles traziam. Um cacho de uvas era transportado por 2 homens, numa vara. O povo, porém, que habitava nesta terra é poderoso e as cidades fortes e muito grandes. E também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul e os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam nas montanhas e os cananeus habitam ao pé do mar e na ribeira do Jordão. Eles começaram por dizer que a terra era muito boa, mas estava ocupada. E depois, eles eram 12 espias, 10 falaram isto, os outros 2, Caleb e Josué, disseram outra coisa. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disseram, subamos minimosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele subiram disseram, não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte que nós. Inflamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo, a terra pelo qual passamos a espiar é a terra que consome os seus moradores. E todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Vimos também ali gigantes, filhos de Anak, descendentes de gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Quantas vezes nós já nos vimos assim? Quantas vezes já vimos que os problemas eram maior que nós? Quantas vezes vimos circunstâncias onde aos nossos olhos era impossível resolver? Aqui Caleb agarramos e diz, vamos, Deus é connosco, é o suficiente. Mas os outros não queriam assim. Josué e Caleb acreditavam assim. Acreditavam no Deus Altíssimo. Acreditavam no seu poder. Mas os outros não acreditavam. Agora, a minha pergunta é, em qual dos grupos nós estamos? Daqueles que acreditam em Deus e nós vamos conquistar a terra? Ou daqueles que não acreditam? Não vão conquistar a terra, não vão entrar na terra prometida, não vão ter aquilo que Deus preparou para eles. Em qual dos grupos nós nos encontramos? Dos grupos que creem em Deus? Ou nos grupos que não acreditam que é possível que isso vai acontecer? Sabem que depois estes homens fizeram o que não era bom aos olhos de Deus. Não só inflamaram a terra, e também tentaram apedrejar aqueles homens que diziam. Vamos a Números 14, 6. Números 14, 6. É no capítulo logo a seguir. E Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Zofané,
os que espiaram a terra rasgaram as suas vestes. Este aqui, rasgar as suas vestes, é rasgar de indignação, de como é que é possível vocês terem uma atitude dessas? Diziam, mas como é possível? E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, a terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra muito boa. O Senhor se agradar de nós, se o Senhor se agradar de nós, então nós nos porá nesta terra e nos dará terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo desta terra, porquanto são eles o nosso pão. Retirou-lhes deles o seu amparo e o Senhor é conosco, não os temais. Deus tinha prometido a ele a terra que mana leite e mel. Mas eles chegam lá e viram que a terra estava ocupada. Sabe o que é isto que acontece connosco? Nós queremos as coisas, mas não recebemos da forma que esperávamos. E então começamos a queixar-nos. A terra onde nós estamos é conquistando, lutando. Mas lutar quê? Tenho que lutar contra pessoas? Não. Temos que lutar espiritualmente. Temos que orar, confiando em Deus, lutando, confiando. E só assim vamos receber a bênção que está dita na palavra de Deus para connosco. Se quiseres e ouvires, comereis o bem desta terra. Em qual dos grupos nós estamos? Os grupos que confiam e vão lutar para conquistar a terra, ou o grupo que vai desistir e vai dizer que não dá? É aqui que eu digo, nós aceitamos Jesus e nós pensamos que as coisas ficam automaticamente resolvidas, mas não ficam. Nós vamos ter que lutar por elas. Vamos ter que orar confiando em Deus por elas. Há uns anos atrás, eu recebi uma carta a dizer que o valor que eu devia, que era um valor enorme, eu não tinha forma de pagar aquele valor. Eu fui com aquela carta a Deus e disse, Senhor, isto é o que está a acontecer na minha vida. E o que Deus me disse foi, isso vai desaparecer como o fumo. Continuaram a chegar cartas, a chegar cartas, a chegar cartas. Mas Deus tinha-me dado aquela palavra. E eu confiei naquela palavra. E levou anos a ser resolvido. Anos. Mas ficou resolvido. Tudo resolvido. Foi Deus que resolveu tudo. Tudo pago. Não há dívida. E é impressionante como Deus faz as coisas. Nós às vezes pensamos, não, vai ser desta forma, vai ser daquela forma, vai ser da... Foi da forma que eu não esperava. E pela minha experiência de vida em Deus, vai sempre ser da forma que menos você espera. Porque Ele é que é Deus. E se você está a pensar, ou está a pensar, não tem de ser desta forma, você vai entrar em conflito consigo próprio, vai ficar triste. Porquê? Porque não aconteceu da forma que você esperava. Mas Deus é que sabe como é que vai ser em cada um de nós. A nós o que nos é devido é confiar nele. Mas nós é que estamos no meio do furacão, nós é que estamos a passar pelas circunstâncias.
Como é que... Você já viu um furacão? Às vezes aparece nos filmes e isso tudo e vê-se um furacão. E o furacão faz o quê? Faz uma espécie de cone invertido, não é? E então faz assim uma coisa, faz assim uma coisa assim, começa e faz assim aberto. Você já reparou que no furacão ele é aberto por cima? Portanto, se alguém pudesse entrar no furacão, iria ver o céu se olhasse para cima. Então, se você está no meio do furacão, por favor, olhe para cima. Não olhe para o que está a acontecer à sua volta, por tudo o que está a levantar voo, por tudo o que está a acontecer que é de mal. Olhe para cima. Olhe para cima. De lá é que vem a sua salvação. Você, eu não sei, em filmes já se viu, mas já vi filmagens ao vivo. E o furacão tanto aparece e de repente começa a destruir coisas, como de repente desaparece. Quem é que tem o poder para fazer desaparecer um furacão? É os homens? É alguma técnica? Não, não existe. Só Deus tem o poder. Então, se é assim, por que é que nós não podemos confiar nele? Por que é que nós não agarramos e, apesar das circunstâncias não estarem a ser boas, não agarramos e dizemos: Senhor, eis-me aqui. Por que é que não oramos com confiança? Eu vou-lhe dizer porquê. Porque estamos mais focados no problema do que estamos focados em Deus. Nós estamos no meio do furacão e não estamos a olhar para cima. Só estamos a olhar para baixo e para os lados. Por isso é que muitas das vezes perdemos. Eu quero-vos dizer, em tudo isto que eu acabei de vos falar, o povo se levantou e queria apedrejar Josué e Caleb, e Deus apareceu. E sabe o que é que originou? 40 anos, todo o povo foi penalizado, foi prejudicado. 40 anos tiveram que andar no deserto. Aqueles que entraram na terra de 20 anos para cima morreram todos no deserto. E a nova geração que andou no deserto durante 40 anos, essa nova geração foi a nova geração que entrou com Josué e Caleb na terra prometida. Essa nova geração dizia: assim Deus seja contigo, faremos tudo o que tu mandares. E Deus era com Josué. E foram milagres, atrás de milagres, atrás de milagres, para conquistarem a terra. E conquistaram a terra. Isto quer dizer que os seus problemas podem ser conquistados, podem ser vencidos. Veja o que está aqui escrito. Romanos 8:31. Romanos 8:31. Vamos ver o que é que está aqui escrito. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem se levantará contra nós? Quem irá ter a ousadia de se levantar contra nós? Quantas pessoas já chegaram ao pé de mim e disseram: não, isto não é assim, não vai ser assim. Grande parte das pessoas a dizer: eu é que mando, eu é que sei, eu é que vai ser como eu quero. Eu lembro-me sempre deste versículo: se Deus é por mim, quem será contra mim? Que diremos depois estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará
acusação contra os escolhidos de Deus. É Deus quem os justifica. Jesus morreu por nós, pagou o preço por nós. Será que aquilo que estamos a passar, as circunstâncias que estamos a passar, são maiores que o nosso Deus? Não são. O nosso Deus é maior. Então, nas circunstâncias que estamos a passar, existe alguma coisa que temos que aprender. E é aqui que às vezes nós perdemos. Nós pensamos, não, isto está a acontecer, espera. Se Deus permitiu chegar até nós, alguma coisa nós temos que aprender. Se calhar é a altura não de baixar os braços, mas de levantar os braços e lutar, lutar, lutar. É a altura de fazer lembrar ao diabo a palavra de Deus. Para o que ele está a impedir, as bênçãos que ele está a impedir, poderem chegar até às nossas vidas. Para nós podermos conquistar deste mundo aquilo que nos é devido. Se quiseres e ouvires, comereis o bem desta terra. Está aí lá escrito em Isaías, capítulo 1. Eu agora estou na dúvida se é 12 ou 19. Mas você tem que entender uma coisa. Qual a vontade de Deus para conosco? Vamos pensar um pouco, nem lógica tem. Se Deus nos trouxe até aqui, ao momento em que estamos atualmente, nos livrou de situações, nos abençoou noutras, sempre nos ajudou, como agora, nesta altura, nos deixaria cair e nos deixaria perder tudo? Nem lógica tem. Eu uma vez ouvi com um determinado pregador que estava em África e tinha várias coisas, não sei o quê, e de repente perdeu tudo. Eu, quando ouvi aquilo, já na altura fiquei muito confuso. Mas como é que ele perdeu tudo? Porquê? Será que ele não obedeceu a Deus? Será que houve alguma coisa que ele não fez que desagradou a Deus? Ou será que Deus iniciou nele um novo processo? E às vezes nós retraímos os processos novos, a coisas novas. E Deus nos quer levar a um patamar maior. E às vezes nós resistimos a esse patamar maior. Porque estamos confortáveis como estávamos. Então, o que é que temos que fazer? Que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem poderá se levantar para nós, contra nós? Eu há muitos anos atrás, Deus me mostrou algumas coisas para a minha vida. Algumas coisas que eu pensei só, pronto, que seria Deus, só Deus poderia trazer para a minha vida. Sempre pensei que seria de uma forma, de outra, e ainda agora não sei bem como é que Deus vai fazer, porque Ele é que é Deus, não sou eu. Mas algumas delas são coisas tão grandes, que realmente só por intervenção divina. Mas à medida que eu ando com Deus, eu mais me apercebo
que a minha terra prometida tem que ser conquistada. Eu tenho que orar pedindo as coisas. Eu tenho que orar confiando em Deus pelas coisas. Por isso é que Deus me diz para orar pelas coisas, para pedir as coisas. E só assim elas vão vir. Nós vamos ter que lutar e lutar por aquilo que Deus nos quer dar. E você diz, então, mas se é para dar, mas está ocupado com outras coisas. O diabo está a ocupar as nossas coisas. E ele tem que tirar as mãos das nossas coisas para que nós possamos recebê-las. Você entendeu? Os povos que estavam na terra prometida estavam a ocupar a terra. E você pensa assim, a primeira coisa, eu sei bem, porque até eu já pensei sobre isso. A primeira coisa é, então, mas se as pessoas estavam lá na terra, se calhar, então chegaram primeiro, tinham direito à terra ou qualquer outra coisa. Há uma coisa que foi dita por Deus a Abraão. Foi dito que é a medida da iniquidade dos amorreus. Ainda não chegou. O que eu estava a dizer é que Deus estava a dar uma hipótese àquelas pessoas que estavam na terra prometida. Estava a dar uma hipótese de elas mudarem para Deus. De elas virem para Deus. Mas eles não quiseram. Por isso é que ele dizia que aquela medida ainda não tinha chegado. A medida da atrocidade, das maldades que eles faziam, ainda não tinha chegado. E agora, este povo iria conquistar a terra. Um novo povo que passou 40 anos no deserto. Este novo povo ia conquistar a terra e conquistou a terra prometida. Eu quero que você entenda uma coisa. Quando Deus lhe mostra alguma coisa, há uma coisa que vai acontecer na sua vida. Mas você tem que entender que todo o processo não vai vir cair-lhe nas mãos. O processo tem que começar dentro de si. Você tem que confiar em Deus unicamente e exclusivamente e não depender do seu conhecimento, das pessoas que você conhece, do que você acha, do que lhe podem chegar até si. Não. Deus. E só Deus. E unicamente Deus. Eu sou... talvez a minha profissão me tenha feito isso. A minha profissão anterior de ser guarda noturno. Eu sou muito calculista. O que é que eu quero dizer? Em todas as circunstâncias, eu penso nos prós e nos contras. Se calhar penso demais pelas coisas, mas por causa talvez em circunstâncias onde eu estive, porque ser guarda noturno, ser polícia, ser GNR, em qualquer ponto do mundo, não importa que seja só em Portugal, mas em qualquer ponto do mundo, tem que se ter cuidado com o que se faz. Porque executarmos erros é muito fácil. E eu tinha que pensar muitas das vezes antes, ou enquanto estava a executar, eu tinha que estar a pensar se eu fizesse isto, quais os problemas que ia ter, problemas até com justiça ou tudo mais, o que é que poderia acontecer. Por isso tornei-me e pensei muito e sempre penso muito sobre as coisas. Claro que Deus me mostra para confiar nele. Que Ele sempre abre uma porta. Ele sempre abre um caminho para onde ir. E eu sei disso. Eu tenho visto Ele fazer isso na minha vida várias vezes. Mas também sei
quando nós não estamos no furacão, nós olhamos é para as paredes e raramente olhamos para cima. Olhamos para as coisas a voar todas à nossa volta e não olhamos para cima. Mas está na altura de nós olharmos para cima. Nós confiarmos no grande e poderoso Deus que nos ama, que deu o seu Filho por nós. Não nos dará também com Ele todas as coisas? Não quer Ele nos abençoar? Ou será que chegou-nos e colocou-nos num determinado sítio onde quer que nós possamos lutar para sair desse sítio, para que podemos conquistar coisas maiores? Há um livro que se chama Arte da Guerra. É um livro chinês, penso eu. É muito usado e muito lido no meio empresarial, muito alto. Mas esse livro tem coisas interessantes. Uma das coisas que esse livro fala, e eu só tenho excertos desse livro, eu nunca li o livro, eu só sei de partes do livro. Mas essas partes, talvez para nós, cristãos, sejam as melhores. Em que ele dizia que se colocasse um homem numa situação tal que a sua vida dependesse disso, ele lutaria melhor que 10 homens. E então este mesmo homem que escreveu este livro deparou uma vez com um exército muito grande que se levantou, que era 10 vezes superior ao dele, e ele então levou o homem dele para uma pedreira. Eu não sei se você tem consciência do que é uma pedreira. Numa pedreira, normalmente, por causa da extração de pedra, uma pedreira ao ar livre, ela se torna assim, nesta maneira, assim curva, por causa da medida que eles vão escavando a terra e tirando a terra. Ela se torna de parede. Eu já tive numa pedreira assim, são paredes muito altas e que normalmente não tem fuga possível. Portanto, é uma pedreira assim redonda, mas que não tem fuga, porque as paredes atrás são muito altas e se alguém se põe ali, fica entre a espada e a parede, literalmente. Ele levou os homens deles até esse sítio para eles lutarem. E eles, quando chegaram ali, viam que não tinham hipótese, que só lutando iriam conquistar e salvar as suas vidas. Então lutaram melhores que 10 homens e conquistaram o exército inimigo. Às vezes Deus permite nas nossas vidas chegarmos a um sítio tal onde não vemos solução. Onde não há hipótese alguma de salvação. Então está na altura de olhar para cima. Não quer dizer que antes você não tenha olhado. Mas está mais agora. Você está na altura de olhar para cima e confiar no seu Deus. E declarar, Senhor, a tua palavra diz que és tu que enches a minha boca de bens. A tua palavra diz que és tu que me estás a dar os tesouros das riquezas encobertas e os tesouros das escuridades. És tu que me estás a dar, Senhor. És tu que me enches a minha boca de bens, Senhor. És tu, Senhor. Está na altura de nós dizermos a Deus que confiamos nele e confiamos na sua palavra. E que ele nos vai trazer a libertação. Porque só ele nos poderá libertar. Porque só através dele vai haver a libertação que nós precisamos para a nossa vida. Você pode dizer, então, mas porquê que Deus nos levou até este lugar? Ou permitiu chegarmos a este lugar? Porque para podermos conquistar coisas maiores, temos que conquistar agora o que está à nossa frente. E então, sim,
podemos começar a conquistar coisas maiores. Porque para isso Ele nos chamou. Ele nos chamou para a vitória, não para a derrota. Ele nos chamou para sermos mais que vencedores em todas as coisas. Ele nos chamou para vencermos nesta terra, não para a derrota. Inclusive, o povo que saiu do Egito, agora o novo povo passou 40 anos no deserto. Este novo povo entraram com Josué e Caleb na terra prometida. Mandaram a arca à frente, a arca parou as águas, passaram por conquistaram Jericó, os muros se afundaram literalmente no chão, e eles entraram na terra, na cidade, e conquistaram a cidade. Mas depois de conquistar a cidade, eles viraram-se e viram uma pequena aldeia, e então mandaram alguns deles conquistar essa aldeia, mas foram derrotados. E a primeira reação de Josué foi: o que é que fizemos, Senhor? O que é que fizemos de errado? Porque é que, se conquistámos tantas coisas até agora, porque é que agora perdemos? O que é que fizemos de errado? E então o que é que havia? Entre eles havia um homem que tinha feito o que Deus disse para não fazer. Porque Deus disse para entrar e destruir tudo e todos. E houve alguém que viu uma peça de ouro, peça de prata, uma capa e guardou-a. Ele desobedeceu a Deus. Por isso eles perderam. Depois de Josué resolveu o problema no meio do povo dele, eles foram lá e conquistaram e continuaram a conquistar tudo e todos. Muito cuidado com o que Deus nos mostra. Mas às vezes é complicado, é família. Você é que sabe. Ou é a família ou é Deus. Posto dessa forma, então, mas Deus diz que nós somos uns homens de família. Glória a Deus que somos. Mas tem de ser feita à vontade de Deus, não dos homens. Você está a ouvir? Tem de ser feita à vontade de Deus e não dos homens. E se algum familiar não quer fazer assim, não é dessa forma, então você vai ter que decidir na sua vida. Você está a entender? Veja o que está aqui escrito. Efésios 6,12. Algumas pessoas pensam, por serem cristãos, que Deus os vai ajudar. E vai. Indiscutível que vai. Mas muitas das vezes lutam contra pessoas. Porque às vezes são pessoas que lhes originam os problemas, lhe causam os problemas. E então o cristão volta-se contra essas pessoas. Mas não é isso que Deus diz. Veja o que está aqui. Efésios 6,12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue. Quem é que é de carne e sangue? Animais, pessoas? Não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, havendo feito tudo, ficar firmes. Não temos que lutar contra pessoas. Mas foram as pessoas que me originaram isto. Você não tem que lutar contra pessoas. Eu já dei exemplos de coisas que aconteceram na minha vida, de pessoas que estavam em autoridade sobre mim, em que agarraram e disseram que eu tinha que mudar a maneira de eu operar. Não queria mudar a maneira de eu operar. A primeira coisa que eu entrei no carro já ia orar para que ele saísse dali. E Deus disse, não faças isso. Ora, para que Ele permita de tu trabalhares como tens estado a trabalhar.
E eu fiz isso, eu orei. Um mês depois, estava ele junto a nós a dizer, como da maneira como vocês trabalhavam antes, continuam a trabalhar, vocês estavam a fazer um bom trabalho. Assim entende? Eu naquela altura, a primeira reação que eu tive era lidar contra a pessoa, virar-me contra a pessoa. Mas Deus disse, não faças isso. Ora para que Ele permita que tu faças o que tens estado a fazer. Você está a entender a diferença? Então, se calhar aquela pessoa que se voltou contra si não tem nada a ver com aquilo. Aquela pessoa que está a tentar levantar contra si, se calhar é a pessoa que o vai mais ajudar. De repente agora lembrei-me de tanta coisa que aconteceu. Eu quando aprendi isto, eu comecei a ter cuidado com as pessoas, mesmo quando as pessoas se voltam contra mim, eu comecei a ter cuidado. Como eu falava com essas pessoas. Eu lembro-me de um caso que aconteceu quando me bateram no carro. Eu perdi o carro foi para perca total. E depois disseram que não iriam pagar, a pessoa bateu, não tinha seguro, Instituto Nacional de Seguros em Portugal, complicado, mandaram uma mail a dizer que não reconheciam, que não iriam pagar, e eu não respondi à carta, não respondi ao e-mail, não telefonei, não disse nada. Eu fiquei quieto, sossegado, só orando, gerindo em Deus o que é que havia de fazer. E sabe o que é que aconteceu? Telefonaram para mim. A pessoa que me mandou o e-mail me ajudou a conseguir receber a quantia que eu devia de receber. Você está-me a ouvir? Glória a Deus. Eu não retaliei contra a pessoa, não falei mal contra a pessoa, não ofendi a pessoa, nada. Eu vou ter, nem fiz nada, nem telefonei. A pessoa é que telefonou para mim. E eu fui abençoado. Por isso nós não temos de lutar contra pessoas. Mesmo aquelas pessoas que estão só a voltar contra nós, não vão criar problemas. Não! Lute contra o diabo. Porque Deus lhe deu autoridade sobre o diabo. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Garantidamente, nada nos fará dano algum. Por isso, Satanás, tira as tuas mãos sobre este assunto. Eu já venci no nome de Jesus. Eu já tenho tudo o que é necessário para resolver todos os problemas da minha vida no nome de Jesus. Você está a entender? Às vezes viramos contra pessoas. E não é isso que Deus quer. Vamos a Daniel 6:10. Daniel 6:10. Olha, o meu Daniel foi-se embora. Daniel 6:10. Eu quero que você perceba o que é que está a acontecer com Daniel. Quem é Daniel? Daniel foi um dos que saíram, foram presos e que saíram de Jerusalém, de Israel. Foram levados cativos e foram para a Babilónia. Ele agora está na Babilónia e como Deus era com ele, as coisas na mão dele funcionavam e iam para a frente, muitos invejavam-no. E então tentaram arranjar um esquema para matar Daniel.
E então foram perante o rei e disseram ao rei: tu que és tão importante, tu tens que fazer um edito, uma lei, que ninguém possa se dirigir a nenhum Deus a não ser um pedido feito a ti. E durante 30 dias que ninguém possa recorrer a Deus algum ou a alguma divindade, mas só a ti. O rei, na altura, encheu o ego e disse: realmente, é verdade, eu vou fazer isso. E então fez essa lei. E até essa lei foi assinada. Com essa lei foi assinada, Daniel percebeu logo que viria problemas. E ele nunca iria deixar de buscar a Deus. Veja o que é que Daniel fez. Daniel, pois, quando soube da escritura que estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas para a banda de Jerusalém. E 3 vezes ao dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Daniel percebeu que viria problemas para a vida dele, porque ele nunca iria deixar de orar ao seu Deus, seja por 30 dias, seja o tempo que for. E sabe o que é que ele fez? Começou a buscar mais ainda a Deus. Os outros agarraram e viram isso e foram ter com o rei. Rei, há aqui um homem que não está a obedecer. E fizeram de saber que era Daniel. Mas o rei gostava muito de Daniel. E ficou muito triste e pensou de várias formas de poder livrar Daniel, mas no fim ele tinha feito a lei. Ele tinha que cumprir. E Daniel foi levado e lançado na cova dos leões. Nessa noite o rei não dormiu e no dia a seguir ele foi à cova dos leões e foi: Daniel, Daniel, o Deus a quem tu continuadamente serves te livrou. E de lá dentro Daniel disse: não foi achado pecado em mim, ó rei. Nada fiz contra ti. Mas o Deus a quem eu sirvo veio e fechou a boca dos leões. Então Daniel foi tirado da cova. Mas aqueles que fizeram a armadilha contra Daniel, porque o rei percebeu a armadilha que fizeram, lançou esses na cova dos leões. E ainda não tinham chegado ao fim, já estavam a ser tragados pelos leões. Entenda uma coisa. Não é fugir de Deus que você resolve os problemas. É buscá-lo mais ainda. É você agarrar e dizer: Pai, 3 vezes ao dia, Pai, eu te agradeço que és tu que estás a suprir as minhas necessidades. Te agradeço, Pai, que eu estou curado, porque a tua palavra diz que Jesus foi à cruz e levou todas as minhas enfermidades e as minhas dores. Mas não é só uma vez, é 3 vezes ao dia. É buscar com convicção, com afinco, declarar a Deus a palavra de Deus, declarar ao diabo a palavra de Deus, declarar para a sua vida a palavra de Deus, declarar que você está por cabeça e não por cauda, por cima e não por baixo, declarar que em todas as circunstâncias, não interessa elas quais forem, você já é mais que vencedor. Porque só assim você vai vencer. Lutando. Lutando dentro de si, lutando contra o diabo, lutando contra as circunstâncias. Lutar, lutar, lutar. Porque em todas as coisas você é mais que vencedor. É isto que é declarado por Deus para a sua vida. Não se deixe bater pelas circunstâncias. Mesmo que você esteja no meio do furacão, olhe para cima. Ele está aberto. Você vê o céu. E confie no seu Deus. Ore, ore, ore. Declara a palavra de Deus, declara a palavra de Deus, declara a palavra de Deus, diz sobre o seu assunto. Porque Deus vai se mover. Ouça, eu tenho que os levar aqui. Veja o que está aqui escrito. Isaías 55:11. Vamos lá, Isaías 55:11.
Esta é a vontade de Deus para as nossas vidas. Você não acha estranho? Nós podíamos ter a Bíblia nos contar, mas você não acha estranho que na Bíblia haja palavras que para nós às vezes são complicadas, são difíceis. Porquê? Porque vai contra a nossa natureza humana, a nossa natureza adâmica de Adão. Porque contradiz aquilo que nós somos. Por exemplo, perdoar. Eu comecei a reunião falando sobre isso. Por exemplo, perdoar. Até se nos magoaram, porquê que temos que perdoar? Porque se não o fizermos, não somos abençoados. Você entende? Ouça, há muita bênção, há muita cura que não está a ser recebida porque você não perdoou. Há bênçãos que estão completamente paradas, que não estão a chegar às suas mãos porque você não perdoou. Ah, não, mas eu perdoei. Se você perdoou ou não, só você e Deus é que sabe. Mas ouça, eu questiono muitas vezes se eu perdoei. Para ter a certeza absoluta que estou a andar em perdão verdadeiro. Veja o que está aqui escrito. Isaías 55:11. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Diz Deus. A palavra que sair da boca de Deus, ela não voltará para ele vazia. Antes fará o que me apraz. Antes fará o que ele quer com ela. E prosperará para aqui que enviei. Ela vai prosperar. Ela vai fazer exatamente aquilo para qual eu enviei. Quando Deus nos diz que Jesus foi à cruz, levou todas as nossas enfermidades e as nossas dores, e por suas pisaduras já fomos sarados, o que é que Ele quer isso na nossa vida? Que nós entendamos, compreendamos e aceitamos que Ele nos quer curar e libertar de toda a enfermidade e de toda a dor. A palavra não vai voltar para Deus vazia, antes vai fazer o que Ele quer, se você a declarar na sua vida. Se você declarar que é sua, se você aceitar essa palavra na sua vida, você vai receber a bênção. Porque Deus garante que ela vai cumprir, que ela vai fazer, se você a declarar e confiar nela. Eu falo em cura como falo em todas as áreas da sua vida. Como falo em casamento, em filhos, em tudo mais. Há uma área que você precisa de ajuda, procure na palavra de Deus. O que é que a palavra de Deus diz sobre ela? E começa a orar. Você sabe, quando eu precisei de uma esposa, sabe o que é que eu fiz? Eu lia, procurava e lia. E a palavra de Deus diz em Provérbios 18, acho que é Provérbios 18, 21. Acho que é Provérbios 18, 21. Não, é 22. O que acha uma mulher, acha uma coisa boa e alcançou a benevolência do Senhor. Eu orava para este versículo. E tentava ajudar a dar uma ajudinha a Deus a encontrar a esposa para mim, para a minha vida. E quando eu parei de fazer isso, quando eu parei de procurar, quando eu fiquei quieto, mas continuava a orar o versículo, Deus trouxe para a minha vida aquela que viria a ser a minha esposa. É esta data quase há 32 anos. Você está a entender? A palavra vai operar na sua vida, na minha vida. Quando nós a declararmos. E quando nós estamos a passar por uma fase em que é mais complicado, então você está encostado àquela pedreira. E você vai ter que lutar. E vai ter que lutar 3 vezes ao dia.
Vai ter que orar 3 vezes ao dia, declarando a palavra de Deus, porque a bênção já está na sua mão. Deus já a concedeu e vai conceder, e você vai ver na sua vida, no nome de Jesus. Declara a palavra de Deus 3 vezes ao dia. 3 vezes ao dia. Ore. 3 vezes ao dia busca ao Senhor. 3 vezes ao dia declara a palavra de Deus e a vontade de Deus na sua vida. Porque Ele declarou que você é curado, você está curado. Porque Ele declarou que você está abençoado, você está abençoado. Você ouviu? 3 vezes ao dia. No nome de Jesus. Até muitas bênçãos. Vamos chamar aqui o grupo de louvor que venha para aqui. Nós vamos orar. Vamos ficar de pé. Ora o teu nome, Senhor. Vamos dizer, Pai, olha, nós estamos aqui, Senhor. Tu sabes muito bem disso, não é? Não é preciso estar-te a dizer isso. Tu sabes quem nós somos, tu sabes por aquilo que estamos a passar, tu sabes as nossas necessidades, Senhor. Tu sabes tudo. Mas eu reconheço, teu é o poder, tu é a glória. E eu reconheço que só tu me podes livrar de circunstâncias do qual eu não me consigo livrar. Por isso, Senhor, eu creio na tua palavra. E creio naquilo que tu dizes. Creio que a tua palavra não vai voltar para ti vazia, mas vai fazer nas nossas vidas aquilo que tu queres que faça. Eu creio que em todas as áreas da minha vida eu já estou abençoado e liberto, no nome de Jesus. Porque essa é a tua vontade para connosco. Está declarada na tua palavra. E eu declaro a tua palavra. E contra ela, ninguém se pode levantar contra nós. Nem o diabo, nem o mundo, ninguém. Senhor, eu creio em ti. Eu creio no teu poder. Eu creio na tua palavra. E eu em todas as coisas já sou mais que vencedor. No nome de Jesus. Amém. Muitas bênçãos. Não se esqueça da palavra de Deus. Não se esqueça de a pôr em movimento 3 vezes ao dia. Você já venceu. No nome de Jesus. Amém.